irmãos, que a primeira semente ela caiu junto no caminho. Junto no caminho. E nós podemos aprender o que é junto no caminho, a beira do caminho ela caiu. Mas nós vemos que, até ouvindo, nós vemos que os que ouvem, mas depois vem o diabo, ele rouba o coração. Então nós vemos sempre, podemos aprender aqui com os irmãos, ficar com dúvida. Ficar com dúvida. Por quê? Nós vemos que o semeador semeou, até ouviu, mas o diabo veio o quê? Tirar do coração a palavra, para o quê? Para não se salvar, para não crer naquilo que está ouvindo. Então entra o quê? A dúvida. Então aqui entrou a dúvida, meus irmãos. Então o que nós podemos aprender, meus irmãos? Que todo cristão precisa estar no caminho e não na beira do caminho. Todo cristão tem que estar no caminho, não na beira do caminho. Por quê, meus irmãos? Porque essa decisão, meus irmãos, de estar no caminho vai fazer a diferença para a nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, nós podemos ficar na beira do caminho. Porque se nós ficar na beira do caminho com dúvida, o diabo vai vir, vai arrebatar a palavra, para nós não crer, para nós não ser salvos. Então nós temos que tomar a decisão de nós estar no caminho, de deixar a palavra entrar. Mas, meus irmãos, é normal, sabe por quê? Porque quando nós ouvimos a primeira vez a palavra do Senhor Jesus, quando nós estávamos nessas igrejas, meus irmãos, que eu chamo as igrejas, que é a igreja da mentira, que é contra o evangelho, que é do evangelho falso, quando nós ouvimos a pregação do único Deus e do batismo em nome de Jesus, nós não ficamos com dúvida. Na primeira vez que nós ouvimos a palavra, nós ficamos com dúvida, porque nós viemos desse outro evangelho que nós ouvíamos o que o pregador estava falando e nós não analisávamos as escrituras. Aí nós acreditávamos naquilo que o pregador falava e nós não analisávamos. E por isso ficava a dúvida quando nós recebemos a verdadeira palavra, que é o verdadeiro evangelho, que é o batismo em nome de Jesus e o único Deus. Porque, meus irmãos, quando eu ouvi, meus irmãos, a primeira pregação de o batismo em nome de Jesus, eu fiquei com dúvida. Mas se é que nós devemos fazer, nós não devemos ficar na beira do caminho. Nós temos que fazer o quê? Analisar as escrituras. Porque Jesus diz que nós temos o quê? Fazer o quê? Analisar as escrituras. Porque cuidar dela, ela transforma a vida eterna e ela testifica dele. Porque o apóstolo Paulo fala que nós temos que ser esperando. Porque nós somos mesmos esperando para analisar as escrituras. Então não é errado nós analisar as escrituras. O pregador está falando, eu vou analisar o texto que ele falou, não é errado. Mas nós não podemos ficar na beira do caminho. Porque se nós ficar na beira do caminho, nós não damos atenção à palavra, o diabo vem arrebata. O diabo ele arrebata dentro da igreja, porque o diabo está dentro da igreja. Porque nós vemos, irmão, na palavra de Deus, lá em Atos 20, no verso 9 em diante, nós vemos, nós vamos ver na palavra que fala sobre Eude que estava na janela, Paulo estava pregando, muitas luzes no cenáculo, mas Eude que estava na janela, ele estava o quê? À beira do caminho, distraído. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar na beira da janela. Tem que ter um ditado popular, meus irmãos. Nós não temos que ser que nem o Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Por quê, meu irmão? É perigoso. Porque na beira da janela é a distância.
20, do verso 9 em diante, Paulo estava pregando com veemência, com autoridade, mas eu estava olhando para fora. Ele estava na janela dentro do cenáculo, mas ele estava com o olho dentro e com o olho lá fora. Com os pensamentos dentro e com os pensamentos lá fora. Com o pé dentro e com o pé lá fora. Então, meus irmãos, esse é o perigo de nós ficar à beira do caminho. Nós temos que tomar a decisão. A decisão é hoje. Porque nós temos também Josué. Lá na Bíblia, Josué, falando lá em Josué, capítulo 24, no verso 15, que ele disse para o povo estava em dúvida quem ele queria servir. E Josué disse para o povo: quem que vocês querem servir? Decide. Não fique em cima do muro, não fique de olho pensamento. Decide quem vocês querem, porque o mercado sempre é o Senhor. Mas nós vamos ver, no verso 16, o povo respondeu que eles queriam servir quem? Jesus. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar em dois pensamentos, cochear em dois pensamentos. Porque muitas vezes nós estamos assim, a palavra está sendo semeada, nós estamos se distraindo. E a partir do momento, meus irmãos, que nós ficamos distraídos, o diabo vem arrebatar a palavra, e você não vai receber a palavra no seu coração, e você não vai gerar dúvida que você tem no seu coração. Então é isso, meus irmãos. Porque Jesus disse, lá em João 16:6, 14:6, perdão, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí, você. Por que a palavra tem que ser analisada? Porque nós temos o evangelho pregado por ele, fala que vai ao Pai. Não, nós temos que esse diz o quê? Vem ao Pai. Nós estamos aqui, meus irmãos, nós vamos ver esse texto aqui. Jesus está falando para quem? Para Filipe. Porque Filipe estava perguntando para ele quem era o Pai. E ele disse, Filipe, ele respondeu: Filipe, estou dando tempo convosco e tu não tem me conhecido. Quem vem ao Pai vem a mim. Mas nós aprendemos por aí, nessas outras evangelhos falsos, nessas igrejas de mentira, que vai, mas não é vai, é vem daqui. Vem, Jesus, vem eu. Ele disse, então mostra que nos basta. Ele disse: Felipe, estou há tanto tempo convosco, Felipe, e tu tem me conhecido. Então aí já quebra todo o falso evangelho, meus irmãos. Então é por isso, meus irmãos, curador de mulher é normal, mas nós temos que analisar. Porque quando analisamos, a dúvida vai sair. Porque muitas vezes nós temos vergonha de perguntar ao pastor, de perguntar aquele líder que sabe, que nem nosso medo, perguntar a mulher de Deus que sabe. Se nós temos vergonha, então vamos fazer isso tudo que Jesus vai revelar. Então nós não podemos ficar na casa de Deus com dúvida. Então essa é a primeira semente, meu filho. Até ouvir, vai ficar com dúvida. Aí quando ficar com dúvida, aí o diabo vem e arrebata na missão São Paulo. Porque, meus irmãos, eu vou compartilhar com ele aqui, meus irmãos. Eu não sei se o pastor se lembra. Eu se lembro, meus irmãos, quando eu comecei a caminhar nessa igreja, nesse ministério aqui, o verdadeiro, eu tinha uma briga, meus irmãos. E essa briga não era conforme a palavra. Essa briga era da testemunha de Jeová. Eu não sei nem se o pastor se lembra. Não sei nem se ele se lembra. Ele pode se lembrar agora. Que ele chegou para mim, eu não sei se foi Jesus que disse para ele, ou ele viu lendo a Bíblia aqui e disse: José, tu tem que comprar outra Bíblia. E essa Bíblia aí não está conforme a palavra, não. Essa Bíblia aí é outra tradução, mas daí não está conforme a palavra, não. E ela está lá em casa guardada. Eu guardei porque eu peguei e comprei outra. Então é isso, meus irmãos.
Então isso que acontece, meus irmãos, que nós vemos nessa primeira semente. E nós vemos a outra semente, meus irmãos. No verso 13 fala: "E os que estão sobre a pedra, esses